Nós tínhamos uma classificação anterior, pessoal, que falava que a sepse era uma infecção com CIRS. CIRS significa resposta inflamatória sistêmica, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é o termo que a gente usou por mais de 20 anos. Mais de 20 anos, nós usamos essa classificação. Não é que ela esteja errada ou certa, não é essa discussão. Ela era muito sensível. O que é muito sensível? Ela não deixava você escapar para o processo do sepse. Por quê? Ela falava que você tinha que ter um foco de infecção, mais 2 critérios de CIRS. O critério de CIRS passava por onde? Passava por taquicardia, taquipneia, leucocitose, leucopenia, hipoxemia ou não hipoxemia. Então, você tinha alguns critérios clínicos que davam muita sensibilidade, então davam muito falso positivo. Então, por exemplo, o paciente tinha uma amidalite, que não fazia sepse nunca, mas ele fazia febre, a febre fazia parte da CIRS, da pessoa temperatura. Então, ele fazia temperatura, mas taquicardia, você já considerava que tinha sepse. Olha que louco. Então, se ele tinha qualquer coisa, uma sinusite, ele estava com febril, com frequência cardíaca alta, já era sepse. Você sabe que a febre dá taquicardia. Então, ela era muito sensível, então gerava um problema na interpretação. E aí foi mudando. De uns anos para cá, nós temos alguns guidelines, alguns diretrizes que falam que a gente não deve usar mais a CIRS. A CIRS existe. Por quê? Essa resposta inflamatória sistêmica, ela era considerada a resposta inflamatória das doenças infecciosas que faziam febre, que faziam leucocitose. Quem são elas? Grande queimado, grande trauma, grandes cirurgias, né? Pacientes com pancreatite necrótica, hemorrágica, aguda, grave, AVEs extensos. Então, esses doentes todos faziam febre, fazem febre, fazem leucocitose. Então, esse conjunto sindrômico dele, que não era infeccioso, era inflamatório, a gente chamava de CIRS. Então, na época, um pesquisador muito importante, que já faleceu, chamado Roger Bonney, ele desenvolveu isso na década de 90, falou, olha, vamos fazer assim, para ficar mais ou menos todo mundo alinhado com o conceito, na mesma página, nós vamos chamar de sepsis, quem tem infecção e mais 2 critérios de CIRS. Era isso. E facilitava mesmo. Facilitava você homogeneizar os estudos clínicos e facilitava a prática médica do médico no dia a dia. Era muito mais simples isso. Mas tinha um preço. O preço era o falso positivo. Então, se aumentava muito o diagnóstico, dava um overdiagnóstico de sepsis, isso gerava um custo muito alto. Todo mundo, todo doente, para o sistema de saúde, né? Que a gente acabava usando antibiótico com maior frequência, com maior magnitude. Bom, pessoal, então, aí foi melhorando, aí começou a entrar conceitos diferentes. Ainda dentro de scores de ponto. Então, o critério de sepsis ainda era infecção e usar um score de pontos, que seria fácil para todo mundo. Aí um deles foi o SOFA. O SOFA passa por isso que eu falei para vocês, sinais vitais, nível de consciência, hipoxemia, bilirrubina, plaqueta, entendeu? Então, ele media várias funções orgânicas, vários itens de funções orgânicas, e aí você analisava o SOFA. O SOFA é uma sigla de um score de disfunção orgânica seriado. Então, você tinha que fazer uma vez e fazer uma segunda, e ver se estava progredindo. Se houvesse uma progressão de 1 ou 2 pontuações, você tinha níveis, né? Plaqueta bilirrubina alterada, mas tinha um nível de alteração. Entendeu? Glucose alterada, plaqueta alterada, nível de alteração. Frequência cardíaca alterada, uma variação que é mais grave, menos grave, com pontuação para isso. Então, se havia uma progressão desse score, junto ao foco de infecção, você considerava sepsis. Mas era seriado, era progressivo. Aí se economizou um pouco, fez o Quick SOFA, que usava só 3 itens do SOFA. Também não ficou tão bom o nosso manejo. E hoje a gente considera que você pode usar algumas ferramentas, mas os critérios clínicos são muito importantes para o diagnóstico. E você pode usar outros marcadores de score. Voltou de novo a se falar que o CIRS pode ser razoável, a CIRS pode ser razoável para o critério diagnóstico. O NILS e o NILS modificado, o NILS modificado e o NILS clássico, o NILS também é uma escala de score de pontos que a gente usa muito em enfermaria, que são os alertas, né? Alerta vermelho e tal. Então, é uma variação de sinais vitais que você vai acompanhando. Se o paciente varia X, você tem que estar
pensando na possibilidade de sepsis. É usado como alerta em situações de observação clínica de doente, na enfermaria, no pós-operatório, na emergência. Então, você pode usar essa tabela como sendo um critério de sepsis em algumas situações clínicas.